O governo e vários especialistas concluíram que todos nós, individualmente, devemos reduzir a quantidade de gordura da nossa alimentação para, no máximo, 30% do total de calorias. Não importa se você é rico ou pobre, magro ou gordo, sadio ou doente, jovem ou velho, todos nós, sem exceção, devemos cumprir essa regra. Porém, contudo, todavia, será se realmente nós não deveríamos levar em conta a individualidade biológica e adaptar a dieta ao perfil metabólico de cada indivíduo? E é exatamente isso que eu vim discutir no vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da nutrição, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a gordura. Realmente será que a gordura é culpada ou é inocente de todas essas acusações? Como eu falei no começo do vídeo, o governo e também vários especialistas decidiram que todas as gorduras, inclusive os ácidos graxos essenciais, que são tipos de gorduras essenciais para a nossa vida, não podem ultrapassar os 30% do total de calorias da nossa dieta diariamente. Mas claro, se o governo decidiu isso, o nosso governo muito eficiente, muito atualizado, e esses especialistas também concluíram isso, quem somos nós, pobres mortais, para afirmar alguma coisa contrária? Nós temos apenas que aceitar que realmente a gordura faz mal. E dessa forma, nós devemos acreditar que há prova irrefutável de que muita gordura na alimentação faz mal à saúde. E também acreditar nesse dogma que foi imposto, que uma dieta baixa em gordura seria uma dieta mais benéfica, uma dieta mais saudável. Mas será se realmente isso faz sentido? A resposta pode te impressionar. O fato é que não existem provas mostrando que uma alimentação rica em gorduras naturais vai de alguma forma ser prejudicial para a sua saúde, ou que vai te fazer engordar, te levando para o sobrepeso ou para a obesidade. E outro fato que eu posso citar são populações tradicionais, como índios e esquimós, onde a alimentação desses povos é basicamente constituída de proteínas e de gorduras de animais que eles caçam na região onde eles moram. E esses povos não apresentam obesidade, diabetes ou doença cardíaca. E outro ponto é que pessoas que fazem uma dieta mais rica em gorduras naturais automaticamente começam a consumir menos gordura do que aquelas pessoas que fazem uma dieta tradicional. E isso acontece por uma das maiores vantagens da gordura. Ou seja, quando você diminui os carboidratos da sua alimentação e aumenta a quantidade de gorduras naturais, a gordura tem um poder muito grande de te deixar saciado por mais tempo. Então, automaticamente, você estando mais saciado, você come menos. Todos os pesquisadores que compararam dietas com a mesma quantidade de calorias viram que as dietas com maior quantidade de gordura produziam menos fome e eram muito mais fáceis de serem seguidas. Mas aí vocês devem pensar, por que eu discordo do que a maioria dos nutricionistas e especialistas em nutrição dizem por aí, que a única forma de você emagrecer é diminuir a quantidade de gordura da sua alimentação? Bem, para responder isso, a única coisa que me vem na cabeça é que eu consigo pensar de forma lógica e racional. E para ajudar vocês a compreenderem o meu raciocínio, eu trouxe alguns pontos aqui sobre o que eles se baseiam para dizer que você tem que diminuir gordura da sua dieta para poder emagrecer. E nós vamos discutir algum desses pontos aqui, ver se realmente eles fazem sentido. E o primeiro ponto que eles utilizam para mostrar que você tem que diminuir gordura para poder emagrecer é que a gordura tem uma alta quantidade de caloria. A gordura apresenta 9 calorias por grama. Em 1 grama de gordura existem 9 calorias. Enquanto na proteína e no carboidrato, em 1 grama existem apenas 4 calorias.
E com essa ideia, você diminuindo as gorduras da sua alimentação, você vai diminuir mais as calorias e assim vai poder emagrecer. Porém, é verdade que você diminuir a gordura, você diminui as calorias. Porém, apenas se a sua dieta for alta em carboidratos. Se você tiver uma dieta baixa em carboidratos e alta em gordura, isso não acontece. 2 estudos realizados por pesquisadores na Universidade Laval, em Quebec, demonstram esse fato. Nesses estudos, eles descobriram que quando a gordura era adicionada a uma dieta rica em carboidratos, as pessoas realmente começavam a consumir mais calorias. Porém, quando a gordura era adicionada a uma dieta baixa em carboidratos, as pessoas começavam a diminuir a quantidade de calorias que ingeriam, porque elas cortavam radicalmente alimentos que eram ricos em calorias. Como eu falei mais cedo, a gordura nos traz bastante saciedade. E não é uma questão de enganar o estômago, é uma questão hormonal. Se você está saciado, automaticamente você vai diminuir a quantidade de comida que você está comendo. Ou seja, automaticamente você começa a comer menos, sem nem se esforçar para isso, em uma dieta baixa em carboidratos e alta em gordura, justamente pela questão da saciedade. Você fica mais saciado e automaticamente começa a comer menos, sem precisar se esforçar. É muito difícil acontecer isso em uma dieta baixa em gordura e alta em carboidrato, justamente porque o seu corpo vai ficar em constante estado de fome. Você sempre vai querer comer a cada hora, a cada 2 horas ou a cada 3 horas. E se você ainda não se convenceu com esses argumentos, teste as 2 dietas e veja por você mesmo. E o segundo ponto que eles utilizam para você seguir uma dieta baixa em gordura é que para você seguir uma dieta alta em gordura, ela vai ter que ser baixa em carboidrato. E ninguém consegue ser feliz sem carboidrato. Porém, o que eu posso te dizer em relação a esse ponto é que os meus pacientes ficam muito mais felizes comendo omelete com bacon e picanha do que cortando alguns carboidratos aqui e ali que vão fazer com que eles engordem. E o terceiro ponto que eles utilizam, que eu acho mais absurdo de todos, é que o ser humano é por natureza vegetariano, o que não faz sentido nenhum evolucional. Durante toda a evolução humana, durante toda a evolução da nossa espécie, nós sempre estivemos consumindo alimentos de origem animal. Durante toda a evolução, então o nosso metabolismo está adaptado a esses alimentos. Como é que de uma hora para outra, do nada, o nosso metabolismo virou vegetariano? Isso não existe, isso é simplesmente um absurdo. Se vocês pararem para pensar, o ser humano tem mais ou menos 2,5 milhões de anos de evolução. E a agricultura só veio se estabelecer na nossa sociedade cerca de 12 mil anos atrás. 12 mil anos, comparado com os 2,5 milhões de anos de evolução, é basicamente nada na nossa história. Ou seja, na maior parte do tempo que nós estivemos no planeta Terra, não existia trigo, nem arroz, nem milho, nem muito menos batata. Tinham algumas frutas que eram definidas por estações, então era impossível você comer a mesma fruta o ano todo. E também alguns vegetais, que realmente nós encontrávamos em alguns locais, porque naquele tempo nós éramos nômades, não ficávamos parados em um local apenas, ficávamos indo de um canto para outro. Então você pode ver que a maior parte da alimentação naquele tempo era de origem animal, de animais que nós caçávamos e comíamos. O nosso metabolismo veio adaptado a consumir alimentos de origem animal. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais rápida e mais eficaz, ganhando saúde no processo. E caso você queira um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você pode seguir o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando sobre os assuntos mais atualizados da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E agora que nós eliminamos os 3 primeiros pontos aqui, que na minha opinião são os 3 pontos mais idiotas, que não faz sentido nenhum, nós vamos para o 4, carnes poluídas. Esse ponto realmente eu tenho que dar o braço a torcer. Nós realmente poluímos muito as nossas carnes, os nossos alimentos de origem animal, com muitos antibióticos e hormônios.
Porém, um fato que eles não mencionam é que nós também poluímos os nossos alimentos de origem vegetal, utilizando diversos pesticidas e tratando solos com aditivos não orgânicos. Ou seja, isso é um impasse. Não é porque os alimentos de origem animal estão poluídos que nós vamos ter que comer só os vegetais, porque os vegetais também estão poluídos. Não é um argumento para comer um ou outro, é um argumento para tentar limpar os dois. E agora vamos para os dois últimos pontos: doença no coração e câncer. Eles dizem que você tem que diminuir a gordura da sua alimentação porque consumir muita gordura vai te fazer ter doença no coração ou então vai te fazer ter câncer. Esses dois pontos eu vou entrar mais a fundo porque eu quero que vocês realmente vejam a verdade. Mas antes de mais nada, eu quero só afirmar que não existe nenhum estudo mostrando que você ter uma dieta baixa em carboidrato vai de alguma forma fazer mal à sua saúde. E com relação à doença no coração, os estudos que mostram que você consumir mais gordura vai te fazer ter mais doença no coração, doença cardíaca, não são estudos clínicos, não são estudos que mostram causa e efeito. São estudos demográficos que levantam hipóteses. Nesses estudos, eles viram que pessoas que consomem mais gordura tendem a ter mais ataque cardíaco, doença no coração. Porém, nesse mesmo estudo também mostra que pessoas que consomem mais carboidratos refinados também tendem a ter mais ataque cardíaco, tendem a ter mais doença no coração. Porém, por algum motivo, eles excluíram os carboidratos refinados e botaram foco apenas na gordura. Vai entender o porquê, né? É muito normal nós ligarmos a nossa dieta moderna com o aumento do número de doenças no coração ao longo dos anos, nessa nossa sociedade moderna. E eu estou inclinado a admitir que realmente isso faz sentido. Porém, alegou-se que o que causava esses problemas era a nossa dieta suculenta, rica em gorduras. E antigamente eu também acreditava nisso. Eu achava que a gordura, principalmente das carnes no geral, iria me engordar, iria me deixar doente. A minha carne preferida é carne de porco, que é uma carne muito rica em gorduras. E antigamente eu praticamente não comia carne de porco, justamente porque achava que ia me engordar, iria me deixar doente e fazer com que eu ficasse apenas me restringindo a comer peito de frango. Comia muito frango, achando que era a alimentação mais saudável. Porém, a minha visão começou a mudar quando eu comecei a estudar as provas históricas. E você pode se perguntar o que é que a história tem a ver com isso. Na verdade, muita coisa. O foco principal no que diz respeito às doenças cardíacas é em base do que nós chamamos na medicina de estudos epidemiológicos. Esse tipo de estudo trata análises estatísticas de doenças em diferentes grupos populacionais. É basicamente um meio muito grosseiro e especulativo de estudar doenças e também muito curioso. E esse tipo de estudo não pode afirmar causa e efeito, apenas levantar hipóteses. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que eles vão fazer esse estudo epidemiológico em cima de dois grupos populacionais, pessoas que consomem muita gordura e pessoas vegetarianas. E eles viram que no grupo que consome muita gordura tem mais ataque cardíaco, tem mais doença no coração. E no grupo vegetariano, as pessoas têm menos ataque cardíaco, têm menos doença no coração. Esse estudo pode especular que o alto consumo de gordura nesse grupo faz eles terem mais ataque cardíaco. Porém, a gordura não é a única coisa que muda no estilo de vida dessas duas populações, dos que consomem mais gordura e dos vegetarianos. Por exemplo, a maioria da população acredita que consumir muita gordura faz mal para a saúde. Se esse grupo de pessoas acredita nisso e mesmo assim consome muitas gorduras, quer dizer, provavelmente, que é um grupo que não se preocupa tanto assim com a saúde. Então deve ser um grupo que deve fumar, provavelmente, beber, não praticar atividade física. Então é um grupo que, no geral, tem hábitos de vida menos saudáveis, diferente dos vegetarianos. Os vegetarianos, geralmente, eu vou chutar aqui 90%, vira vegetariano querendo uma vida mais saudável, conseguir emagrecer, conseguir ter uma vida mais ativa.
Então, são pessoas que têm um estilo de vida mais saudável. Provavelmente são pessoas que praticam atividade física, regram a quantidade de comida, ou então o que estão comendo, não fumam, não bebem, têm hábitos de vida, no geral, mais saudáveis. E não a única coisa que vai mudar vai ser a quantidade de gordura na comida desses dois grupos. Então não tem como nós afirmarmos com certeza o que é o causador da doença cardíaca, dos ataques cardíacos. Então, você pode ver que esse tipo de estudo não pode afirmar com 100% de certeza qual é a causa do problema. Ele pode levantar uma hipótese, um sinal de alerta de que algo pode estar errado em relação a algum tipo de alimento ou algum tipo de padrão de vida que esteja desencadeando alguma doença. Geralmente, esse tipo de estudo é utilizado como primeiro passo, antes de fazerem estudos mais aprofundados. Eles observam se existe uma correlação. Se essa correlação existir, levanta-se a hipótese e aí podem ser feitos estudos mais aprofundados. Agora, se eles tentarem uma correlação e nem existir correlação, não faz sentido eles aprofundarem em estudos ainda maiores. E só um detalhe que eu citei mais cedo no vídeo. Existem populações tradicionais, como índios, esquimós e até povos da África, que a alimentação desses povos é basicamente constituído de gordura e proteína dos animais que vivem na região onde eles moram. E essas populações não apresentam diabetes, obesidade ou doença no coração. Então, é bem lógico nós afirmarmos que esse tipo de alimentação não causa esse tipo de doença, já que essas populações não as apresentam. Agora, se um pesquisador que faz um estudo epidemiológico, esse que eu acabei de citar, ele não quer ter muito trabalho e mesmo assim quer ter o seu trabalho reconhecido, ele vai atrás das gorduras. É aquela velha história, vai atrás dos suspeitos habituais. Ou seja, ele já começa o estudo achando que a gordura é a culpada, então ele vai atrás da gordura. O grande problema é que isso não nos traz uma conclusão lógica. E você pode perceber que em todas as sociedades onde se diz que um alto consumo de gordura é o que causa doença cardíaca, a principal mudança nesse século foi o aumento do açúcar, o aumento do xarope de milho rico em frutose e o aumento da farinha de trigo branca, que, como você já deve saber, são todos carboidratos refinados, industrializados e processados, ricos em calorias e pobres em nutrientes, que vai desregular todo o seu metabolismo. E eles ainda colocam a culpa na gordura. Ah, meu Deus! Nesse estudo em específico, o autor observou que o diabetes, a hipertensão, úlceras, doenças da bexiga, veias varicosas, colite, doença cardíaca, para citar apenas umas poucas, eram praticamente desconhecidas em culturas primitivas, até que nelas foram introduzidos os carboidratos refinados. E não houve exceções. Em todas as populações que esses carboidratos refinados eram introduzidos, levava-se apenas 20 anos para que o número dessas doenças aumentasse consideravelmente, o que fez o autor propor a regra dos 20 anos. Essa regra propunha que quando você introduzisse carboidratos refinados na alimentação de determinada população, demoraria um prazo de 20 anos para que esses diversos tipos de doença começassem a aparecer. E a verdade epidemiológica é que virtualmente todas as populações pobres não ocidentalizadas apresentam baixo índice de doença cardíaca. E essas populações pobres não ocidentalizadas, em comparação com nossa civilização moderna, também apresentam outras diferenças. Baixo consumo de açúcar, baixo consumo de gordura, pouca urbanização. Então, se existem tantas diferenças, como é que nós vamos saber qual é a causa da doença cardíaca? Você afirmar que é a gordura é dar um tiro no escuro. O fato é que em mais de 90% das populações existe uma forte correlação entre a ingestão de açúcar e a ingestão de gordura. E dessa maneira, para poder optar entre as duas opções, açúcar ou gordura, para a causa da doença cardíaca, nós temos que avaliar as exceções. E é isso que nós vamos fazer agora. Nesse estudo, como eu citei mais cedo, a primeira coisa que nós podemos notar é que em duas culturas primitivas, os esquimós da América do Norte e os maçais da África Oriental, a dieta alta em gordura nenhuma correlação apresenta com doença cardíaca.
e sim virtualmente com ausência de doença cardíaca. Agora, veja só que interessante. Na Islândia, as doenças cardíacas e o diabetes eram praticamente desconhecidos até a década de 1930, mesmo que os islandeses tivessem uma dieta alta em gordura. Porém, no começo de 1920, foi adicionado à dieta dos islandeses açúcar e carboidratos refinados. E se nós aplicarmos a regra dos 20 anos, as doenças vieram no tempo certo. Esses estudos, no geral, nada provam, afinal, estudos epidemiológicos não podem provar nada. Porém, esses estudos, mesmo não podendo provar nada, levantam uma séria dúvida. Como é que a gordura causa doença no coração se existem estudos mostrando que populações que consomem muita gordura não têm doença no coração? E você também pode se perguntar por que antigamente as pessoas não morriam de ataque cardíaco, não morriam de doença no coração. E você também pode responder que é porque elas não comiam o que nós comemos hoje. E é exatamente isso. Elas não tinham uma dieta rica em açúcar e rica em farinha de trigo branca, igual nós temos hoje em dia. Aí, algumas pessoas podem afirmar, não, elas não morriam de doença no coração porque antigamente elas comiam menos gordura. Não é verdade. Antigamente as pessoas comiam muito mais gordura do que comem hoje em dia. E isso é um fato, não tem como negar. Todas as pessoas que tinham uma boa condição financeira no final do século XIX, e isso incluía milhões de pessoas, adotavam uma dieta muito rica em carnes, peixes, aves, ovos, manteiga e toucinho. E naquele tempo não havia margarina, que pessoas mais sortudas. Essas pessoas consumiam enormes quantidades de alimento de origem animal. Os seus jantares eram verdadeiros banquetes, com galinha assada, seguida por truta fresca e precedida por um assado de porco. E essas pessoas sofriam com ataques cardíacos, que nem nós? Na verdade, é que não sofriam. Durante toda a segunda metade do século XIX, estudos foram feitos, revistas médicas foram publicadas, porém, as doenças cardíacas eram tão insignificantes em números que o primeiro estudo sobre elas só foi feito em 1912. Então veja que aquelas milhões de pessoas comedoras de carne de torresmo que se banhavam em gordura não pagavam o preço de ter doença no coração, aparentemente porque não tinha nenhum preço para ser pago. Mas aí nós podemos nos perguntar, por que será que essas doenças começaram a aparecer lá por volta de 1912? Lembra daquela regra dos 20 anos que eu citei mais cedo? Eu não posso deixar de me perguntar se tem algo a ver com a revolução da Coca-Cola, que aconteceu por volta de 1890, que também coincidiu com a construção de moinhos de trigo, que refinavam o trigo e criavam aquele pó branco, cheio de calorias, com nada de nutrientes. Nesse ponto, veja aqui que carboidratos refinados são a praga da nossa época. E agora, finalizando essa questão das doenças cardíacas, vamos entrar na questão do câncer. A mesma epidemiologia defeituosa aplicada nas doenças cardíacas também é aplicada na questão do câncer. O que você tem que entender é que ninguém sabe realmente o que no nosso ambiente tão complexo, incluindo a nossa alimentação, está afetando de forma mais direta as altas taxas de incidência de câncer. Porém, há uma boa prova de que talvez não seja a gordura. Esse estudo belga de 1989 conseguiu apontar aquele que acho que é o verdadeiro criminoso, os oligosacarídeos, mais conhecidos como açúcares simples. Geralmente, as pessoas comem mais gordura porque comem mais açúcar. O açúcar faz aumentar a quantidade de calorias que você ingere e te leva à obesidade. E também o açúcar é o carcinogênio mais frequentemente utilizado no nosso mundo ocidental. As células cancerosas se alimentam de glicose e não de oxigênio, como as nossas células normais. Este estudo mostra que a ingestão de açúcar eleva o nível de glicose e proporciona combustível seletivamente usável pelas células cancerosas. Nesse outro estudo, mostra que pacientes com câncer no seio
produzem 22% mais insulina do que pacientes sadios e que pacientes com câncer de cólon tinham 29% mais triglicerídeos no sangue. E só lembrando que altos níveis de triglicerídeo e altos níveis de insulina no nosso corpo estão diretamente ligados com distúrbios no metabolismo do açúcar no nosso sangue. E como você pode ver, foi demonstrado epidemiologicamente e logicamente que o açúcar é um forte candidato como principal causador de câncer e não a gordura. E quando foram perguntar para os médicos que atacam a gordura a conclusão que eles chegaram com relação ao câncer de cólon e ao câncer de seio e o consumo de açúcar, a resposta deles foi que eles não avaliaram esse assunto, pois achavam que não tivesse relevância. A mesma coisa que eu falei no começo do vídeo. Eles faziam as pesquisas já botando um culpado, já botando a culpa na gordura. E o resto, dane-se, eles não avaliavam. Eles simplesmente não estudaram o açúcar, se concentraram apenas na gordura, como se fosse realmente uma religião. A gordura faz mal e ponto. Porém, essa é uma maneira medíocre de se fazer ciência. Então, da próxima vez que você ver na sua frente um omelete com bacon e queijos e tiver medo de tocar, esqueça seu medo. A prova que você vai desenvolver doença cardíaca ou câncer por ter uma dieta alta em gordura não é forte, é fraca, não convence, é notavelmente duvidosa. Essas acusações falsas em cima da gordura vêm sendo feitas porque políticos e profissionais acreditam nessa ideia como se realmente fosse uma religião, acreditam com uma fé cega e não param para pensar um pouco. E uma coisa que eu te aconselho é você pensar por você mesmo, não acreditar no que eu estou falando, ou que o Dr. B está falando, ou que o governo está falando. Olhe se tem sentido e se tem base, porque se você pegar a informação errada, só quem vai se dar mal é você. E eu espero que esse vídeo pelo menos tenha feito você pensar de uma forma mais crítica e assim tomar sua própria decisão. E outra coisa que eu queria que você refletisse era o seguinte: quando um médico vai receitar algum remédio para algum paciente, para alguma doença, ele passa por um conflito, porque o remédio vai servir para determinada doença, porém vai gerar um efeito positivo e em contrapartida também pode gerar efeitos colaterais negativos. E o médico tem que decidir se esses efeitos positivos vão ser superiores aos efeitos colaterais negativos e assim prescrever o remédio. Porém, a dieta baixa em carboidratos é inteiramente diferente. A prova nem mesmo é dividida. Ela é totalmente unilateral. Não vai te trazer nenhum malefício e só vai te trazer benefícios. Muito provavelmente você concorda comigo que nas últimas décadas o que reina na maior parte da população é uma dieta alta em carboidratos. E eu não consigo ver ninguém ficando mais magro e ninguém ficando mais saudável. E isso é mais um ponto para você pensar. Se a solução realmente é diminuir gordura, diminuir caloria, por que as pessoas não estão emagrecendo e não estão ficando mais saudáveis? É óbvio que não está funcionando. E eu acho que se você quiser realmente resultados expressivos, você pelo menos teria que dar uma chance a essa nova alimentação e ver os benefícios que ela pode te trazer. E caso você tenha interesse em saber o passo a passo de como ajustar sua alimentação, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de um outro vídeo que eu fiz mostrando a base de uma alimentação que vai te ajudar a regular o seu metabolismo para perder gordura de uma forma mais fácil e mais rápida. E se por algum motivo você não quer assistir vídeo nenhum e mesmo assim ainda quer resultado, ainda quer emagrecer e ficar mais saudável, eu vou deixar também na descrição o meu WhatsApp. Você pode me chamar lá e marcar a sua consulta online. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto os seus olhos sobre a gordura e também pensar um pouco mais sobre esses pontos que eu citei aqui. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, você pode deixar o like que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E também você pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que quer perder peso, quer emagrecer, quer ficar mais saudável e ainda tem preconceito com a gordura e esse vídeo pode esclarecer algumas ideias para ela.
Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!